O que é a gestão estratégica de portfólio? Muitas vezes conduzida pelo PMO, que é o nosso ilustríssimo escritório de gestão de projetos. Parece complicado? Vamos bater um papo sobre isso. Fala aí, galera. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Aqui é o Rafa Vulcani. E hoje para falar de um dos meus assuntos favoritos, que é a gestão estratégica de portfólio. Esse nome que parece tão complicado e atividade que muitas vezes é conduzida pelo PMO, pelo escritório de projetos organizacional, e que conecta, assim como o nome bem diz, a estratégia do nosso negócio, da nossa empresa, com a gestão do portfólio de projetos. Para colocar em miúdos, é o velho e bom o que a gente faz primeiro. Então vamos lá. Você já deve ter tido a impressão, se você trabalha numa empresa grande, média ou pequena, de qualquer forma, vocês têm aí os seus projetos, certo? Quantas vezes já não aconteceu de projetos serem interrompidos por outras urgências? E esses projetos interrompidos às vezes não voltarem nunca mais. Quantas vezes já aconteceu da mesma pessoa estar envolvida em 5 atividades que são vitais para a empresa? E por conta dessa repartição de recursos, desse recurso esticado, desse recurso usado em várias coisas ao mesmo tempo, dessa pessoa, a coisa não anda. Porque aquele negócio é o multitasking em alto nível. A gente fala que multitasking é uma ilusão, é uma lenda. Isso não é orgulho você ser uma pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Na verdade, você está gerando ineficiência. Se você tem alguma mágoa de mim, escolhe um lugar e nós se bagaça no morro. É muito mais eficiente, e aí nós vamos entrar num outro assunto, que é o One Piece Flow, sistema Lean de manufatura, Mindset Lean, que é a questão de fazer uma coisa por vez para proteger a qualidade e, pasme, a velocidade dessa tarefa. Então, quanto mais unitária for a sua cadência de atividades, maior, segundo a teoria, vai ser a sua eficiência, qualidade e volume de entrega. E aí eu vou te dizer que não é só a teoria, na prática, para quem trabalha no ambiente fabril, isso é bastante claro pelas atividades do chão de fábrica, e para quem trabalha no escritório, que usa esse modelo também, percebe que há uma diferença tanto na eficiência da entrega, quanto na satisfação de você chegar ao fim da semana, na sexta-feira, e olhar para trás e falar, porra, entreguei aí várias coisas relevantes ao longo da semana. Então, o One Piece Flow é mais eficiente. Vem com essa balela não de, eu sou multitarefa. Isso é papo. Você deve procrastinar pra cacete, você não, isso é conversa. Mas vamos para um outro episódio do meu café primeiro aqui. Mas vamos focar no nosso papo de hoje. A gestão estratégica de portfólio, esse nome mais complicado, mais bonitinho, com cara de nome corporativista, ele vem, mas é no sentido prático, no sentido literal da expressão. A gente tem que conectar o portfólio com a estratégia. Mas a minha empresa não tem estratégia, não tem missão, não tem visão. Então você pode parar de ouvir por aqui, porque nesse episódio não funciona para você. Vai lá na sua empresa, bate o pé com a sua liderança. O que nós vamos fazer com essa bagaça daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Qual é a estratégia nossa de crescimento? Quais são os clientes e os mercados-chave? O quanto que a gente quer crescer de receita? Portfólio de produtos vai ser diversificado ou não? Vamos lançar coisa nova? Então, assim, esse monte de perguntinha chata vai te ajudar a mapear para onde nós vamos chegar ou aonde a gente quer chegar com a nossa empresa. Seja você um funcionário, seja você um empresário, seja você um executivo.
Essas perguntas, esses desafios, que não são simples de serem resolvidos ou respondidos. Eles vão te dar respostas saudáveis do que, ou antes do que, né? Mas respostas saudáveis do aonde a gente vai chegar, onde a gente quer chegar. Legal. Se o passo um foi cumprido e agora a nossa empresa tem uma missão, tem uma visão, não é só aquela frase bonitinha que não quer dizer nada, feita com o gerador de lero-lero no quadro da parede. Não. A missão e a visão são reais e elas refletem valores da empresa e refletem uma mensagem relevante de onde queremos chegar com o nosso business. Show? Beleza. Então isso está claro. Temos uma visão de negócio. Próximo capítulo. Com essa visão de negócio, para ajudar até a visualizar, antes de entrar no assunto, vai aí no Google ou no ChatGPT, qual for a sua ferramenta de busca favorita, e pesquisa pirâmide da estratégia organizacional. Você vai achar uma estrutura que começa com o pico da pirâmide, lá em cima, com a missão. Que é justamente essa perguntinha que a gente acabou de fazer, acabou de responder. Aonde eu quero chegar no meu horizonte móvel? É daqui a 5, 10, 15, 20 anos e assim por diante. É um horizonte móvel para promover crescimento. Então eu nunca fixo, né? Eu fixo uma meta, mas essa meta vai ser revisitada e aumentada no próximo ano ou dois, etc. Qualquer que for o ciclo de revisão, de estratégia da sua organização, o que fizer sentido. Depois vai vir a visão. Perdão, lá em cima está a visão. Eu falei missão, né? Falei errado. Tá a visão. Então a visão vai te dar esse horizonte móvel, que é justamente aonde estamos olhando. A missão, que é o nível de baixo, são já as coisas que nós temos que conquistar ao médio e longo prazo para ser capaz de atingir aquela visão. Então, se a nossa visão é crescer 20% ao ano, para essa visão acontecer, eu tenho que desenvolver estratégias ou macroatividades que vão proporcionar isso. Então, qual é um jeito fácil de aumentar o crescimento da minha empresa em 20% ao ano? Vender mais. Então, eu preciso, se existir mercado, vamos injetar aqui em estrutura de vendas, estrutura comercial, para alavancar marketing, para alavancar nosso poder e visibilidade no mercado. Ou não, eu preciso diversificar o portfólio, então a gente tem que lançar novos produtos, a gente tem que lançar atualizações para o nosso produto. Ou a gente tem que participar de campanhas promocionais com grandes parceiros que têm visibilidade, preciso engatar com esses caras para poder me alavancar. Então, assim, a missão vai te dar essas macroatividades, que aí no próximo nível da pirâmide, que é a estratégia, vai te dar os seus macroprojetos, os seus projetões, que aí são projetos de 3, 4, 5 anos. Que vamos lá, eu vou treinar e capacitar a minha equipe comercial para eles terem maior poder de ação. Eu vou desenvolver novos produtos, novas tecnologias, desenvolver novas parcerias. Então, você, assim, pelo que a gente está falando, são atividades que demoram muito tempo, são projetos grandes, que demandam tempo e investimento. Ou investimento, depende do projeto. E aí, no próximo nível, a gente entra na questão de a sua operação e o seu portfólio de projetos, que é justamente a operação é o que traz o dinheiro, né? É o nosso pãozinho de todo dia que entra ali na receita, que entra no nosso caixa, é o que está gerando dinheiro todo dia para a gente continuar abrindo e fechando as portas todo dia. E os projetos são aquelas coisas que conectam a estratégia, o que veio do que a gente acabou de listar, como macro projetos, com as operações. Então, os projetos têm essa função de desenvolver o que é novo, entregar para operações, para que aquilo vire o pãozinho de todo dia, e receber as demandas da estratégia. Então você vê agora, você está olhando para essa pirâmide, você já tem um entendimento estruturado de como é que esses níveis se conversam. Então é por isso que é importante ter a visão, ter a missão, ter a estratégia e daí para frente desencadear essa estratégia em iniciativas, em projetos e olhando para a relevância da sua operação.
para se manter saudável. A gente falou muito em prazos longos, né? A visão e a missão tem aí prazos de 10, 5, talvez 15 anos. E a estratégia ela anda num pedacinho mais curto de tempo. A gente fala em estratégias que são revisadas a cada 1 ano, a cada 2 anos. Ou eu posso até montar um portfólio estratégico de 3 anos, se fizer sentido. Mas aí, de novo, a gente volta na nossa palavra maravilhosa que a gente gosta de falar aqui, que é o contexto. Então, de acordo com o que faz mais sentido e contexto para a sua empresa, você vai colocar aí a sua estratégia de acordo com aquele prazo. E aí você vai revisitar aquela estrutura de projetos dentro desse período. Você pode virei o Cebolinha agora. Saiu da frente que o Titanico vai passar! Você pode criar artifícios no meio tempo para não ter que esperar 1 ano para revisitar a estratégia. Então a gente faz uma revisão do portfólio de projetos, ou dos nossos projetos que estão andando, todo mês, a cada 45 dias, a cada 2 meses. Coloca aí um prazo mais apertado um pouco, só para ver se as coisas estão caminhando bem. E é importante também fazer o que a gente chama de pulse check, né? Aquela checada, aquele diagnóstico contra o mercado. Ó, de acordo com os nossos competidores, os nossos clientes e tecnologias novas, aí, tecnologias emergentes, os projetos A, B e C não fazem tanto sentido mais. O que a gente faz? Como é que a gente corrige a rota? É melhor cancelar esses projetos e começar uma coisa nova do zero? É melhor atualizar o escopo e toda a nossa cadeia de a estrutura de restrições aí, a verba, o tempo, etc., a entrega final, de acordo com o que faz mais sentido? Eu não sei. Mas o mais importante é ter essa discussão. O fato de você ter essa discussão abre as portas para ajuste e reação frente ao mercado. A sua empresa, o seu produto não se torna obsoleto. E aí, quando você vai reagir lá na frente, já pode ser tarde demais. Eu já posso ter um produto na mão que eu vou lançar para o mercado esse mês, mas aí eu acabei de perceber que ele está obsoleto já tem aí 2 ou 3 meses. Já nasce morto, é um investimento praticamente todo perdido, com pouca margem de reação. Então, aí vamos lá, vamos pegar no nosso conceito inicial desse episódio, que é a gestão estratégica. Então, a gestão estratégica, olhando para essa pirâmide que você tem na tela aí, ou que está na sua cabecinha sendo imaginada, a gestão estratégica é como se você desenhasse um círculo, que ele passa metade dentro da estratégia e metade dentro da sua gestão de projetos. E a gestão de projetos nada mais é do que o seu portfólio, correto? É quando você lista todos os projetos que você tem na sua carteira, que estão caminhando ou esperando para serem começados, ou qualquer que seja o estágio deles. Essa gestão estratégica faz com que você tenha um olho no peixe e um no gato. É um olho na estratégia, um olho no portfólio. O portfólio tem os projetos corretos, alinhados com a estratégia? Não. Vamos revisitar. Time de executivos, galera do C-Level aí, vamos conversar, a gente tem que atualizar o portfólio, tem um monte de coisa aqui que não faz o menor sentido mais. Vamos reagir. Ou tenho projetos estratégicos que a pressão de mercado está aumentando, eu preciso lançar essa bagaça. Então eu preciso fazer uma realocação, um remanejamento de recursos de outros projetos não tão importantes para aquele momento, para aquele projeto que está sofrendo mais pressão, para lançar aquele cara primeiro. Ou a gente teve um problema na cadeia de suprimento. Um fornecedor nosso está prestes de quebrar, a gente tem que ajudar esse cara a se levantar, ou a gente tem que achar fontes de fornecimento, reservas, para poder substituir esse fornecedor. Então, para os projetos, esse é um problema que pode parar a nossa operação. Então, esse é um problema vital para a empresa. É o famoso showstopper. Pega a minha galera, remaneja para esse projeto, foco nesse restabelecimento da cadeia de suprimento, e daí a gente volta a falar em estratégia. Então, você vê como que a gestão estratégica ela tem uma função que parece a do médico, né? A gente tem um paciente em estado crítico. A gente tem que trazer esse cara para um estágio estável, para começar a melhorar a situação dele, melhorar, fazer o tratamento correto, poder entrar com as ações que fazem mais sentido com o contexto dele, os medicamentos, tratamentos, fisioterapia, quais forem os microprojetos aí que fazem mais sentido, para não deixar esse paciente parar, não deixar esse paciente morrer, nem ficar mais doente.
Então, a gestão estratégica tem essa função de diagnóstico e direcionamento de ações, que são projetos, para a saúde da sua companhia. Pô, mas isso tudo parece uma porrada de trabalho, vai ser coisa pra cacete, como é que eu me organizo, como é que a minha empresa faz isso? Tem várias maneiras. A maneira que as empresas mais recorrem para fazer isso é colocar essa gestão estratégica dentro do PMO, dentro do nosso escritório de projetos, porque você tem uma área dedicada que ela olha para vários pilares diferentes dentro da organização com relação a projetos. Ela olha para a sua excelência na execução de projetos, fornecendo treinamentos, documentos, padrões, templates, mandando a sua galera para treinamento aí para participar de summits, participar de eventos. A área de projetos também oferece insights com relação ao mercado, ao que está sendo feito com relação à execução de projetos e portfólio no mercado, tecnologias novas, sistemas. Também faz a conexão dos seus times comerciais, de marketing, com os seus projetos, para entender o que está vindo do mercado, do seu BI, e pode ser conectado com projetos mais relevantes que vão alavancar a empresa. Então, essa batelada de atividades, não só a gestão estratégica, podem ser feitas então de forma dedicada por um escritório de projetos, que pode ser uma ou duas pessoas fazendo essas funções. Também pode ser feito pelo time de executivos. Se tem alguém de Business Excellence na sua organização, ou seu time de Account Management, ou tem um time de BI, de Business Intelligence, essa galera pode executar uma função de gestão estratégica fazendo uma correlação do mercado, mas ela tem que colocar um pezinho também nas suas operações, que aí estica um pouco a atribuição desse pessoal que normalmente é mais comercial. Você olha para operações no sentido de entender quais projetos estão caminhando e se, por exemplo, a alocação de recursos desses caras ela está acontecendo de forma saudável para o seu portfólio continuar caminhando, ou se você tem que fazer alguns ajustes para poder alavancar os seus projetos mais relevantes, mais importantes, e o seu portfólio continuar caminhando forte. Então você consegue customizar isso na empresa de maneiras diferentes. Não tem que de cara lançar um PMO. Se puder lançar um PMO, pegar alguém com experiência em gestão estratégica, é claro que ajuda, como qualquer outra função dentro da sua organização. Mas uma gestão de portfólio pode ser feita assim por uma outra área que tem aí mais correlação, mais relevância com essa análise de execução de estratégias versus o que está vindo da sua estratégia e o que está acontecendo na sua operação com os seus projetos. Legal? Então, a gestão estratégica de portfólio, ela está aí sim para conectar as suas atividades, os seus projetos e garantir que, no fim do dia, as pessoas, os recursos, os times alocados nesses projetos estão de fato alocados em atividades relevantes e que colaboram no curto, médio e longo prazo com a estratégia que foi desenhada pela sua organização. Eu posso dizer aqui sem a menor preocupação e com toda a confiança do mundo. Empresas que têm uma gestão estratégica de portfólio, que fazem esse ciclo, que têm esse processo dentro da sua cultura, da sua rotina, que fazem uma gestão saudável de portfólio, de projetos, de recursos, elas têm um diferencial competitivo com relação aos seus competidores. São empresas que buscam de forma mais constante se reinventar, reaprender qual a sua posição frente ao mercado e o que faz mais sentido dentro daquele contexto, daquele momento, e através desses insights elas reajustam a rota para serem empresas mais eficientes, empresas que reagem mais rápido e que têm recursos alocados dentro das coisas certas. Existe um efeito colateral que é muito bacana da gestão estratégica, que é ele vem conectado com a relevância. Imagina o seguinte, se eu tenho uma equipe que está constantemente pulando de projeto em projeto, porque projetos são cancelados, ou projetos não fazem mais sentido, ou eles são constantemente podados em escopos menores, ou mudam o escopo, ou recebem um monte de mudança e cai no nosso famoso e não tão querido scope creep, quando o seu escopo de projeto vira aquela maçaroca de coisa que ninguém sabe mais direito qual é a meta final, quanto tempo a gente tem, a verba já está arregaçada e a coisa meio que desandou. Então, assim,
você vê o quanto trabalhar em projetos relevantes que vão ser entregues até o final. É fácil explicar um projeto conectado pela gestão estratégica que ele está entregando exatamente o que a empresa mediu que vai trazer valor, que está ali alinhado à estratégia, à missão e à visão. É fácil explicar. E esses projetos dificilmente vão ser mudados. Ou se forem mudados, vem um embasamento muito forte dos times de mercado e comerciais com relação ao porquê ele tem que mudar. Então, a gestão estratégica, que é uma atividade que está ali em médio, alto nível acontecendo, ela traz um efeito colateral muito positivo nas suas equipes operacionais, nos seus times de desenvolvimento, seus times de qualidade, de engenharia, comerciais, financeiros, aquisições, não importa. Porque essas equipes sabem que as atividades em que elas estão envolvidas, as correrias, as loucuras de projeto que às vezes acontecem, são motivadas por atividades, por projetos que estão sim conectados e relevantes à estratégia, que estão trazendo um diferencial competitivo para o mercado. E essa galera muitas vezes vai sentir muito orgulho do que foi lançado depois, seja um serviço, seja um produto, porque elas estavam participando de algo que é extremamente relevante, que está ali firme e forte, passa pelas dificuldades e continua caminhando em frente. Não é cancelado, não é mudado, não é transformado em um Frankenstein maluco de um projeto. São coisas que vão continuar avançando. Então, esse senso de valor, de conquista, de trabalhar com a coisa certa, e você automaticamente elimina ou minimiza. É difícil eliminar algumas coisas 100% do mundo corporativo, eu entendo isso, mas você minimiza bastante a questão da exaustão emocional por estar constantemente trabalhando em coisas que não vingam. Pô, agora isso é emergência, agora aquilo é emergência, mas agora aquilo lá é emergência. Eu tenho 15 projetos na minha empresa e 12 são emergência. Porque os outros 3 ninguém lembrou, que se lembrassem você também. Aí você cai naquele ciclo vicioso onde, se tudo é emergência, a gente já sabe como é que isso funciona. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, esse é um efeito colateral muito bacana que a gente percebe em equipes que trabalham numa organização, times de projeto, que tem gestão estratégica. E aí você percebe em coisas pequenas no dia a dia, ao longo de meses, ou talvez até o primeiro ano, tocando o portfólio e fazendo questão que os projetos estão alinhados com a estratégia, você percebe que a participação das equipes em reuniões de projeto aumenta, as discussões se tornam muito mais focadas no produto do que acusações em por que mudou, mas mudou de novo, mas não dá isso e ninguém sabe o que está fazendo. E aquele famoso finger pointing, né? A acusação alheia na reunião de quem é o culpado, quem está fazendo essa zona. Essas coisas vão diminuindo e vai criando um senso de equipe que permanece, mesmo dentro das maiores dificuldades que você possa passar no seu projeto ou seu programa. Então, eu sou muito suspeito para falar, eu gosto muito desse tema, ele traz muito valor para organizações e a gestão estratégica de portfólio, ela tem assim, um valor de verdade imensurável com relação ao quanto de efeitos positivos que ela traz ao médio e longo prazo dentro de qualquer organização. Ainda mais se você tem uma batelada de projetos acontecendo, você trabalha com inovação, que tem escopos muito fluidos e mudam o tempo todo, o cliente quer sempre uma coisa nova, ou o executivo quer sempre uma coisa diferente, e aí você tem que tomar conta disso tudo, e com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, os times não têm foco, os times se sentem exaustos, e eles vão pedir a conta, vão embora, trabalhar desmotivados, tudo isso que gera ineficiência, insatisfação e que a gente quer evitar. Então, você que trabalha em PMO, quer contribuir para a sua empresa para retenção de pessoal, para um clima melhor, participação melhor em reuniões de projeto, menor fluidez nos escopos de projeto, gestão estratégica de portfólio é a sua ferramenta para mudar processos no nível organizacional. Legal? Se você quer saber mais desse assunto, manda um e-mail para a gente, meucaféprimeiro@outlook.com, ou manda lá uma mensagem no nosso site no www.meucaféprimeiro.com.br
Lá você vai encontrar também os posts de todos os nossos episódios, os episódios específicos de gestão de projeto e reflexões da galera da Master Plan, nossas entrevistas que estão assim, desculpa aí falar, sou suspeito para falar, mas estão um show de bola nesse ano. Então entra lá, deixa seu recado pra gente e vem me contar mais o quanto a sua empresa executa ou não gestão estratégica de portfólio. E se eu puder ajudar em alguma coisa a dar os primeiros passos na sua organização, não se sinta acanhado ou acanhada, eu vou recebê-los de braços abertos e vou dar meus pitacos em como você pode começar um escritório de projetos ou uma gestão estratégica de portfólio ou o que for te ajudar nesse seu dia a dia abençoado, meu querido, minha querida. Legal? E de forma muito estratégica, assim como estou gravando aqui no dia 1º de abril de 2025, mas eu sei que você está ouvindo isso aqui pelo menos no dia 2 de abril, então ainda assim na vibe do dia da mentira, isso não é uma mentira, eu vou deixar aqui para você uma bitoca 100% estratégica e 200% verdadeira na pontinha do seu nariz.